Shalom a todos, mais uma vez, sintam-se muito bem-vindos aqui no nosso canal do YouTube, Verônica Márcia na Bíblia. Seja bem-vindo ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Hoje nós encerraremos o capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus. Nós leremos do versículo 23 ao versículo 36. Pois é, estamos diante de um texto enorme, onde Jesus está fazendo uma dura e severa repreensão à conduta de vida que os líderes religiosos da sua época tinham, uma conduta de vida deturpada, que deveria ser totalmente diferente, pois eles ensinavam a lei de Deus e deveriam ter uma vida de santidade. Então, nesses versículos que nós leremos, Jesus vai chamar esses religiosos, além de hipócritas, vai chamar de cegos, de insensíveis, vai chamar também de assassinos, de cobras venenosas e outros termos. E você vai entender por quê. Então vamos começar a leitura. Diz assim o texto. Versículo 23. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo? Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundícies. Assim também sois vós. Exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e declarais: se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que acabaram de matar os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Bem, Jesus dá continuidade ao combate à hipocrisia falando do dízimo. Estava escrito na lei, em Levítico capítulo 27, versículo 30, que os judeus deveriam oferecer ao Senhor a 10ª parte, ou seja, o dízimo das ervas. Era uma prática baseada nesse livro de Levítico. Mas também os judeus, eles entregavam ou ofereciam ao Senhor o dízimo de tudo que se produzia, do azeite, dos frutos, do vinho. Mas a lista de tudo que se deveria dizimar ao Senhor
e essa lista está descrita em 2 textos, Números capítulo 8, versículo 12 e Deuteronômio capítulo 22 e 23. A essa lista, os escribas e fariseus acrescentaram muito mais coisas que não tinham sido descritas antes, orientadas pelo Senhor. Então, eles colocaram, por exemplo, que os judeus deveriam entregar o dízimo, ou oferecer o dízimo ao Senhor, até das menores e mais simples coisas, como as hortaliças, por exemplo. E aí, Jesus está não criticando a prática de oferecer o dízimo, de entregar o dízimo, mas o que Jesus está criticando é o seguinte: olha, de que adianta vocês entregarem o dízimo das menores coisas que vocês acrescentaram na lei e desprezam, ou seja, e descuidam e negligenciam a prática da misericórdia, a prática da fé, a prática da justiça. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: não adiantava entregar o dízimo e ser injusto e não ser misericordioso, porque a lei ela precisa ser cumprida como um todo e não apenas cumprir uma parte da lei como eles faziam. Outro aspecto que Jesus vai repreender aqueles líderes religiosos, escribas, fariseus, doutores da lei, é que eles tinham um cuidado excessivo em coar. Era costume deles coarem a água que eles iam beber. Eles utilizavam um pano branco, bem tecido, para que eles garantissem que nenhum mosquito passasse por aquele pano, para que eles não engolissem esse ser vivo, o menor ser vivo que existia na época, considerado impuro. O que eram os seres vivos impuros ou animais impuros? Eram todos aqueles que não podiam ser comidos, que eram proibidos pela lei. Então eles coavam aquela água cuidadosamente para não terem a chance de engolir um mosquito. Mas aí Jesus vai fazer uma comparação. Olha, vocês coam a água, vocês não querem engolir um mosquito, mas vocês engolem os camelos. Os camelos eram os maiores animais considerados impuros pelos judeus. Então, o que Jesus está querendo dizer com essa comparação? É que, através dos pecados, das atrocidades, das perversidades que aqueles judeus praticavam, que aqueles líderes religiosos praticavam, o que eles faziam era muito maior, era muito mais sujo, era muito mais pecaminoso, os tornava muito mais contaminados que coar uma água para não engolir um mosquito. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Olha, vocês estão preocupados em não engolir mosquito, quando na realidade vocês estão praticando coisas muito piores que deixam vocês sujos. E eles tinham uma excessiva preocupação com o exterior. E Jesus repreende aqueles homens nesse aspecto também. Vocês se preocupam com o exterior do copo, do prato, quando na realidade o interior de vocês está cheio de cobiça, está cheio de avareza. Então Jesus está chamando aqueles homens para olharem com importância o interior, o pensamento, o coração, os sentimentos. Isso também é importantíssimo para Deus e eles negligenciavam, porque se preocupavam com a aparência externa. No versículo 27, Jesus vai comparar esses homens que ensinavam a sua lei, a lei do Senhor, aos sepulcros caiados. Era muito comum os judeus eles pintarem os sepulcros com cal em épocas de festa, como a festa da Páscoa, por exemplo. Era um tempo em que palestinos de várias partes, muitos peregrinos de várias partes da Palestina iam para Jerusalém para essa grande celebração. Então, os judeus, utilizando o cal, pintavam os sepulcros para que eles ficassem com uma aparência bela, limpa e pura, a tal ponto de serem até mesmo vistos durante a noite. E nesse momento, Jesus está comparando esses líderes religiosos aos sepulcros caiados. Qual é a relação?
Qual é a ligação, qual é a lição, qual é a repreensão que Jesus quer fazer? Porque por fora, aqueles homens, eles tinham uma aparência de santidade, pareciam limpos, belos, puros, mas o interior desses homens, cheios de perversidade e falsidades, eram como aqueles sepulcros por dentro, cheios de podridão, de morte, que cheiravam mal. Era isso que Jesus estava falando para aqueles homens. E não para por aí, porque Jesus fala sobre o fato desses homens acrescentarem pecados à lista dos pais, ou seja, dos seus antepassados. Eles até diziam que se eles estivessem no lugar das pessoas que o antecederam, eles não teriam matado os profetas, mas eles enxergavam com muita facilidade os erros, os atos pecaminosos daqueles que vieram antes deles, mas tinham dificuldade de reconhecerem, de enxergarem os seus próprios pecados. Então Jesus fala para eles o que eles ainda iriam fazer de pior, que eles iriam assassinar, inclusive Jesus. Jesus começa a falar que eles iriam assassinar os profetas, os sábios, os mestres, eles iriam crucificar, eles iriam perseguir de cidade em cidade. Jesus estava se colocando no meio dessa perseguição, desse martírio também, assim como os seus apóstolos, porque eles já tinham matado os profetas no passado. E para Jesus relatar a história, para relembrá-los de todos os assassinatos dos profetas descritos no Antigo Testamento, Jesus ele fala desses martírios citando desde Abel, o justo Abel, até a morte de Ezequias, o último profeta descrito no último livro do Antigo Testamento. Então, ou seja, tudo que eles fizeram até o momento em que Jesus estava pregando para eles, ainda não era nada mediante ao que eles fariam daí em diante. Eles ainda iam perseguir Jesus, iam martirizar, iam perseguir os apóstolos, iam fazer muitas coisas ruins. E fica muito bem claro no final desse texto que haverá uma punição, ou que haveria uma punição para todo o derramamento de sangue, por toda aquela má conduta que aqueles homens tinham, porque eles deveriam ser exemplos e não eram. E a grande lição que eu tiro, a principal lição de todo esse texto que nós estudamos exaustivamente durante 3 dias, o que fica para nós é o seguinte: o pecado é opcional, mas as suas consequências não. O que isso significa? Nós podemos dizer não ao pecado ou dizer sim. Pecar é algo que pode acontecer na nossa vida. Nós não estamos isentos de pecados, porque se alguém diz que não tem pecado, ele já está pecando, porque isso é uma mentira. Mas há uma diferença quando nós escolhemos viver no pecado. Quando nós pecamos e nos arrependemos, o Espírito Santo de Deus traz à nossa consciência a ciência de que nós erramos e nós nos arrependemos. É diferente de quando nós escolhemos viver uma vida consciente de um pecado. Viver sob o domínio desse pecado. Era o que aqueles homens, eles faziam. Eles sabiam que estavam errando, eles sabiam que aquela conduta não estava de acordo com a lei, mas mesmo assim, eles escolheram pecar. Mas o que eles não iam poder escolher era fugir das consequências de suas escolhas pecaminosas. Que Deus te abençoe e até a próxima.